O estímulo ao desenvolvimento e o tratamento adequado foram o alicerce que tornou Andrei um jovem cheio de possibilidades. Com 19 anos, ele cursa a faculdade de História, trabalha na recepção de uma clínica e adora conversar. Mas lá na infância, essa interação social não era tão fácil assim. Na escola, ele enfrentou a dificuldade de fazer amizades e precisou enfrentar o preconceito. Além do apoio da família, o interesse do colégio em contribuir para um cenário mais acolhedor foi essencial neste caminho. Como na escola eles começaram a falar sobre o autismo, né, para os professores, para falar para os colegas que ele era diferente, né, na forma de comportamento, eles começaram a ficar mais amigos do Andrei. E aí o Andrei pegou um vínculo com uma turma, né, que acompanhou ele até a 8ª série, depois acompanhou até o segundo grau, e ele começou a se desenvolver. Mas o início foi muito difícil, até porque ele não sabia explicar o que estava acontecendo na escola. A relação familiar contribuiu muito na trajetória de Andrei. A mãe resolveu fazer uma faculdade depois dos 40 anos para incentivar o filho. Não deu outra. Ao terminar o colégio, o jovem falou que queria estudar e trabalhar. E assim fez. Hoje ele está no 2º emprego e só trocou o primeiro pelo atual, porque o deslocamento de Canoas, onde ele mora, para Novo Hamburgo, na sede da antiga empresa, ficou mais difícil após a enchente. Inicialmente eu trabalhava em outra empresa, lá em Novo Hamburgo. E quando deu, por exemplo, a enchente, eu estava com muita dificuldade de procurar um emprego novo que facilitaria muito mais, porque não tinha o trem. Eu conheci por uma cunhada minha, a futura esposa do meu irmão, que ela teve um convite para trabalhar aqui como recepcionista. Ela negou, ela não decidiu não querer, só que ela indicou a minha pessoa e claro que inicialmente eu fiquei na dúvida se ia ou não, e claro que eu falei, quer saber? Eu decido que sim. O autismo é um transtorno que exige cuidados para que a pessoa tenha mais qualidade de vida. Antigamente, algumas crianças eram diagnosticadas com síndrome de Asperger, né? Hoje a gente não tem mais essa nomenclatura, né? Então o manual de doenças psiquiátricas ele traz somente transtorno espectro autista. E aí ele divide em 3 níveis, né? Então nível 1, 2 e 3. E esses níveis eles dizem respeito ao quanto de suporte que essa criança, essa pessoa precisa, né? Então assim, aquilo que era Asperger virou nível 1, né? Então assim, é uma pessoa que tem dificuldades ali na comunicação e a maior parte das dificuldades deles está na área da interação social, né? Além disso, também é importante ter um diagnóstico adequado para cada caso. É importante a gente entender que, assim, para diagnosticar uma pessoa com autismo, ela precisa apresentar déficits na comunicação e interação social e também apresentar alguns comportamentos, assim, repetitivos, né? Ou hipersensibilidade ou hipossensibilidade a alguns estímulos, uma gama menor de interesses, né? Então, algumas questões como essas a pessoa deve apresentar. No colégio em que Andrei estudou, a instituição teve a preocupação que ele tivesse acesso a tudo que fazia parte da experiência escolar. Mas na sociedade foi preciso criar leis para assegurar os direitos das pessoas autistas. O que se refere aos direitos da pessoa com transtorno espectro autista, né, que é o nome técnico para autismo, é impossível a gente deixar de falar da Lei Berenice Piana, que foi a primeira legislação federal a tratar especificamente sobre os autistas. Essa lei, ela instituiu a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Autismo, prevendo expressamente, por exemplo, a obrigatoriedade do Estado de fornecer um diagnóstico precoce, um tratamento adequado, o direito à educação, com atendimento especializado, entre inúmeros outros, né? Essa lei, ela também foi muito importante, porque ela trouxe uma previsão expressa, né, no corpo da lei, de que, para fins legais, os autistas, eles são considerados pessoas portadoras de deficiência, né? E os responsáveis por pessoas autistas também têm seus direitos assegurados por lei.
No que se refere aos direitos da pessoa com transtorno espectro autista, né, que é o nome técnico para autismo, é impossível a gente deixar de falar da Lei Berenice Piana, que foi a primeira legislação federal a tratar especificamente sobre os autistas. Essa lei, ela instituiu a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Autismo, prevendo expressamente, por exemplo, a obrigatoriedade do Estado de fornecer um diagnóstico precoce, um tratamento adequado, o direito à educação, com atendimento especializado, entre inúmeros outros, né? Essa lei, ela também foi muito importante, porque ela trouxe uma previsão expressa, né, no corpo da lei, de que, para fins legais, os autistas, eles são considerados pessoas portadoras de deficiência, né? O Andrei sabe de todos os direitos que tem. Ele diz que falta interesse das pessoas em saber mais sobre o assunto. Ao autista procurar um emprego, principalmente em um local inclusivo, é muito difícil atualmente. Mesmo com desenvolvimento, com progresso, às vezes em alguns locais não tem, infelizmente não tem. Mas eu agradeço muito aqui e até o local do emprego antigo, que eles foram totalmente inclusivos. Tem a questão do autismo, que é uma pauta extremamente importante. Uma das características de quem tem autismo é o hiperfoco. A pessoa se interessa por um determinado assunto e se dedica a aprender sobre o tema. No caso do Andrei, ele gosta de se comunicar. Isso foi essencial no desenvolvimento dele. O jovem usa este artifício justamente para destacar que todos nós devemos buscar o aprendizado necessário para não sermos preconceituosos. Pergunto também para as pessoas, a pessoa buscou sobre alguma coisa sobre o autismo? Que muita gente que não sabe só tem na pauta do estereótipo. A pessoa imagina que um autista é uma pessoa agitada, é uma pessoa que morde, uma pessoa que agride, todas as pessoas assim. E às vezes a pessoa fala assim para mim, eu falo que eu sou autista, a pessoa, tu nem parece um autista. E isso aí de fato me ofende muito. E o que eu digo? Que busque de fato o conhecimento, busque profundidade, sabe das informações iniciais e aprenda e seja simpatizante, tenha empatia.